Olá! Eu fiz aqui um interregno, portanto houve aqui um período em que eu não fiz vídeos e isto aconteceu porque além de muito trabalho e de ter andado com muita ocupação e com pronto, alguns problemas também para resolver, me disseram uma coisa que não interessa o que foi, que vim de uma pessoa que também não interessa quem foi, mas que me deixou mesmo em baixo. E a propósito disso, eu espero que o vídeo valha a pena, porque já há algum tempo que não faço um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre o compromisso. No fundo, que devemos fazer o compromisso de dar pelo menos um passo todos os dias, por muito que nos custe. E eu digo-te, este vídeo está-me a gostar imenso e realmente está-me a gostar imenso porque custa-me sempre, já deves ter percebido que eu sou uma pessoa do tipo introvertido, mas hoje está-me a gostar ainda mais do que eu costumo, porque é como se fosse assim uma abelhinha que está ali no nosso ouvido e que me está sempre a dizer: tu és isto, tu és isto, tu és isto. Por exemplo, disseram-me que eu era uma coisa com a qual eu não me identifico minimamente e que não interessa o que foi, mas que me deixou mesmo em baixo. Que eu assumo como uma crítica de ser uma pessoa de um determinado tipo com o qual eu não conheço pessoas assim, mas com o qual eu não me identifico e não consigo, no fundo, deixar isso ir. Mas existe uma frase de Martin Luther King que diz: se você não puder voar, corre. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer modo. E é isso mesmo. Portanto, eu tinha mesmo de descalçar isso e deixar isso para trás. Portanto, fiz várias coisas. Estive a ler, estive a introspectiva com outras coisas, estive a ouvir música, estive a dançar, estive pronto a estudar, portanto realmente a ocupar-me com outras situações e realmente não devemos, e isto é muito importante e também acontece, deixar que portanto, a história dos outros, a retórica dos outros entre na nossa história e na nossa retórica e que altere o nosso rumo. E isto é muito pertinente na idade em que tu estás, porque se acontece comigo, que já tenho a idade que tenho e não interessa qual é, então contigo ainda deve acontecer mais. Às vezes há pessoas que, sem querer, dizem-nos coisas que nem, pronto, dizem por dizer e que não têm absolutamente nenhum valor para elas e que mexe connosco, porque mexe com a forma como nós pensamos de nós próprios, a nossa imagem, que é. Isto tudo para te dizer que não interessa aquilo que os outros dizem ou que os outros percepcionam ou como é que os outros veem, o que interessa é aquilo que tu és, o que é que tu queres, para onde é que tu te diriges. E pronto, e a propósito disso, eu adoro Confúcio, não é? Gosto muito deste autor e ele diz que haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos. Portanto, em vez de falarmos, em vez de criticarmos, nós devemos agir de uma forma coerente com os nossos valores e com os nossos princípios e nisto entra também não julgar os outros, portanto concentrarmos-nos mais em nós próprios do que nas outras pessoas e portanto ser fiel aos seus princípios e às suas responsabilidades. E aqui está muito o estudo, quantas vezes nós dizemos agora no final do período e eu vou passar os suficientes para bons e os bons para muito bons, mas depois lá para meio do terceiro período aquilo fica tudo porque já estou muito cansado. Não vamos falar sobre o assunto, vamos agir, vamos estudar, vamos ser fiéis àquilo que nos comprometemos connosco próprios. E depois também o Confúcio tem outra frase e eu agora, como devem ter percebido, fiquei assim num período de introspeção e portanto Confúcio foi aqui o meu companheiro e ele diz: coloca a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa, não te alies aos moralmente inferiores e não receies corrigir os teus erros. Por isso, e depois ele também diz uma coisa muito interessante, que é: exige muito de ti e espera pouco dos outros, assim evitarás muitos aborrecimentos. Portanto, aqui o facto de nós termos de ser leais a nós próprios, de realmente não termos medo se erramos, de dizer que erramos e de corrigirmos aquilo que erramos, e de sermos exigentes connosco próprios e não esperar nada dos outros, porque pronto, as pessoas desiludem-nos e não vale a pena realmente
realmente estamos sempre a pensar nisso, porque não vamos conseguir mudar o mundo, nem vamos conseguir mudar os outros. Portanto, os únicos que podemos mudar é nós mesmos, e por isso é nisso que nos devemos concentrar. E, mais uma vez, outra frase de Confúcio, porque isto é uma fonte sem fim de conhecimento. Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso verificamos a quantidade e na desgraça a qualidade. Portanto, poucos ficam quando nós estamos desgraçados, porém os que ficam sabem quem nós somos e o que somos e como somos, e permanecerão apesar de tudo. Por isso são esses que realmente interessam. Às vezes lamento dizer que não fica nenhum, mas se não ficar nenhum, ficas tu próprio. Portanto, convém pelo menos que tu sejas amigo de ti próprio, e para isso tens de ter orgulho nos teus atos, e daí os teus atos devem ser correspondentes aos teus valores. E para teres valores tens de os estabelecer também. Mais coisas. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo, porque se vês um homem mau e se tens capacidade de o identificar, é porque talvez também tenhas os mesmos defeitos, e por isso podes-te examinar e procurar corrigi-los. Muitas vezes nós criticamos os outros e julgamos os outros por aquilo que nós próprios somos. E nem sequer nos apercebemos que podemos cair nos mesmos erros. Por isso, qualquer homem e qualquer mulher tem de ser uma fortaleza. Isto é muito estranho de se dizer, mas com os anos tu vais entender que para seres fiel aos teus princípios, muitas vezes tu vais ter de ir contra ti próprio, porque aquilo que nós queremos, e que costuma dizer que nem tudo que reluz é ouro, tudo aquilo que nós às vezes almejamos como seres humanos, nem sempre é aquilo que mais nos convém. E por isso nós temos de saber identificar qual é que é a linha condutora da nossa vida, quais são as pessoas que nós queremos ter ao nosso lado nessa linha condutora, e mantermos fiéis aos nossos princípios. Se nós não fizermos isso, qualquer caminho serve, e se qualquer caminho serve, nenhum caminho te vai levar a lado nenhum. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Pois é, dia a dia é que se trabalha um bocadinho cada dia, estudo todos os dias, e com isso, bocadinho a bocadinho, parece muito pouco, já falamos nisto noutros vídeos, mas de repente está uma quantidade enorme de trabalho feito, e é o que interessa. Você não pode mudar o vento, tu não podes mudar o vento, mas podes ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Também aquela ideia do Érico Veríssimo, não é? Que já tínhamos falado também. E o homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. Isto é muito comum quando acontece alguma coisa, as pessoas quererem atribuir a culpa a outras pessoas. E normalmente, como em todas as discussões, existe sempre duas partes e ambas têm um bocadinho da razão, nós temos de conseguir assumir a nossa culpa para colocarmos no lugar do outro, porque não interessa a culpa dele, interessa aquilo que é a nossa culpa, porque o que nos interessa a nós não é mudar o outro, é mudarmos a nós próprios. Se todas as pessoas tivessem o cuidado de se melhorar a si, então o mundo não estaria naquilo que está. Se todas as pessoas tivessem o cuidado de assumir os seus próprios erros e de tentar melhorar, não era preciso andarem os outros a tentar melhorar. Aliás, isto aqui é uma verdade lá para ali. Se queres mudar alguém, não vais contar a todo o mundo o que é que a pessoa fez de mal. Vais ter com a pessoa e dizes assim: olha, tu fizeste isto assim, eu não concordo com aquilo que tu fizeste, eu acho que acabei de corrigir e a correção por aqui. A pessoa até pode deixar de ser tua amiga, mas não falaste da vida dela a todo mundo. Tu viste, identificaste que talvez aquela pessoa não esteja a pensar da melhor forma. Mesmo assim, não te esqueças que é muito importante ter a noção que não devemos julgar os outros, especialmente porque para julgar alguém é preciso ter andado nos seus sapatos, não é? Nós só conseguimos entender o ponto de vista dos outros quando caminhamos nos sapatos daquele homem e daquela mulher. Portanto, para fazer isto que eu disse, olha, eu identifiquei que tens isto que não está assim muito bem e que
talvez devesses corrigir, e talvez a correção seja por aqui, é preciso ter muita experiência de vida e é preciso ter a noção de que o teu coração está no sítio certo quando tu abordas essa questão. Senão, mais vale estar calado, porque o silêncio é de ouro, porque realmente a máxima maior do que procurar ajudar os outros a corrigir os seus erros é procura corrigir-te a ti próprio e não julgar os outros. Essa que é mesmo a fulcral. Portanto, já para ajudar os outros a encontrar o seu caminho é preciso ter mesmo muita experiência, e o teu caminho não é o caminho dos outros e nem todos os caminhos são os mesmos. Esta eu adoro. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Realmente isto é fundamental. E também, escolhe um trabalho que gostes e não terás que trabalhar nenhum só dia da tua vida. Portanto, aqui liga-se àquilo que eu te dizia antes. Portanto, ainda não sabes qual é o teu caminho, ainda não sabes qual é que é o teu trabalho, mas tudo adiciona o conhecimento que tu estás a ter à tua capacidade para o futuro. Neste momento é isso que te interessa, teres o máximo de capacidade e de potencial para aplicar naquilo que depois tu vais gostar de fazer. E se tu encontrares um trabalho que tu realmente gostes, que tu realmente ames, tu vais andar sempre entretido com a tua vida, entretido com o teu trabalho, e na realidade nunca vais trabalhar. Queres melhor? Por isso, deixa-te meditar nestas frases de Confúcio. Este vídeo hoje foi um bocadinho longo, mas eu ainda estou a recuperar de me terem chamado de arrogante intelectual. Enfim, o que é que se há de fazer? É isto que temos. Até já.